Galaxy S20 FE é uma das pautas mais quentes aqui no canal, mesmo sendo um celular de 2020. Ele foi atualizado para o 5G e está com um processador bem acima da média para a faixa de preço em que está inserido, então ele é considerado custo-benefício na maioria dos momentos. Mas como será que ele se sai perante o último celular da maçã, o iPhone 13? Eu pergunto isso porque dá para comprar dois S20 FE. É verdade, dá para comprar dois celulares da Samsung pelo preço de um iPhone. Então eu quero ver a diferença entre eles. Será que é 2 vezes melhor? É exatamente o que a gente vai testar hoje. E claro, se você quiser comprar qualquer um desses smartphones, tem links na descrição. Usa também o comparador Escolha Segura, que compara preços, testa cupons automaticamente e cria alertas para você sempre pagar mais barato. Tá tudo aqui na descrição e bora fazer esse comparativo aí para vocês. O Galaxy S20 FE e o iPhone 13 são aparelhos bastante diferentes em tamanho, em especificações e em preço. Podemos abordar também a construção, que é premium no caso do iPhone, com tampa traseira em vidro, enquanto que o Galaxy tem uma tampa traseira de plástico. O FE também é maior e mais pesado, o que pode agradar a galera que curte um telefone grande. E olha, mesmo a Samsung tendo economizado nesse modelo aqui colocando plástico, a verdade é que os modelos mais atuais, os irmãos S20 e S21, também vieram com plástico em sua construção e agradaram da mesma forma. É um material mais barato, mas que funciona bem. Uma característica intrigante do design é que o S20 FE tem um frame de metal brilhante com traseira fosca, enquanto que o iPhone 13 é o oposto. Mas qual é a relevância disso? Você deve estar aí se perguntando. Bom, a relevância é que o iPhone ele acumula muito mais manchas pelo corpo do que o Samsung, o que pode incomodar muitas pessoas, pois um aparelho sujo deixa o telefone feio. Se você sempre usou iPhone, provavelmente está acostumado também com o botão de energia na direita e com os volumes na esquerda, junto com a chave de escolha do modo silencioso do aparelho, que é um grande diferencial. Já o aparelho da Samsung traz todos os botões do lado direito, com um padrão bem semelhante ao restante do mercado Android. E mesmo sendo maior, o FE não traz dificuldades para esse uso dos botões, algo que é realmente bom. Então não tem com o que se preocupar, é mais uma questão de costume mesmo. Outro ponto importante na construção é que o S20 FE traz bordas curvas, junto com uma traseira também levemente chanfrada, enquanto que o iPhone resgatou o design da 4ª geração e agora é totalmente reto em suas laterais. Isso foi implementado também nos modelos mais novos da Samsung, mas ainda não tinha aparecido no modelo S20 FE. Nas semelhanças, vemos que os dois têm proteção IP68 e que abandonaram o conector de fone de ouvido, mas eles incluem áudio estéreo, o que é um ponto bom. Na frente, as semelhanças são quase nulas. O aparelho da sul-coreana usa uma tela Super AMOLED intermediária, com um brilho mais baixo e qualidade de cores inferior aos outros Galaxy de linha S, e consequentemente inferior aos iPhones. A sua vantagem é trazer uma taxa de atualização de 120 Hz e usar esse recurso nos jogos, além do sistema e em redes sociais. Muitos topos de linha, como o próprio Galaxy S22, ainda não estão conseguindo usar o recurso de 120 Hz nos jogos, o que tira o propósito dele, na minha opinião. O S20 FE já roda todos eles, isso é uma questão mais de adaptação do que realmente desempenho do processador. A resolução do FE é Full HD+, ou seja, 1080p por 2400 pixels, o que dá a ele uma densidade de 405 pixels por polegada. E olha, presta atenção nesse número porque a gente vai falar do iPhone também. O modelo mais caro tem uma tela OLED que a Apple chama de Super Retina XDR e conta com um brilho de 800 nits ou um pico de 1200 nits sob luz intensa. A tela é um pouco menor, com 6.1 polegadas e uma densidade de pixels de 460 por polegada, graças a uma resolução de 1170 por 2532 pixels. Como eu disse, aqui nós temos uma tela de só 60 Hz, o que eu acho um desaforo por parte da norte-americana, já que esse telefone custa mais do que o dobro do S20 FE. Só que as demais tecnologias são mais avançadas, e dá para perceber isso na qualidade das cores, no nível do brilho e principalmente na compatibilidade com o Dolby Vision e o HDR10 que faltam no Fan Edition. O tamanho de 6.1 polegadas é muito bom para quem quer usar um telefone com uma única mão, pois dependendo da situação, manipular um aparelho enorme fica mais perigoso. Quem anda de transporte público sabe o que eu tô falando, é difícil se segurar e usar um celular grande com uma mão só. Mas uma coisa chata é o entalhe do iPhone 13, que corta boa parte do conteúdo,
ou mesmo que te obriga a perder área útil da tela para que seu filme não falte um pedaço considerável. O Clayton, que tá com o iPhone 13, sempre reclama do entalhe, mas assim, pra mim eu não vejo mais tanto problema. Ele até diminuiu nessa última geração. Mas sabe o que não diminuiu? O número de inscritos. Falta só você, ó, só você clicar aqui embaixo e ativar o sininho para receber ainda mais vídeos como esse. Então, se você está gostando do conteúdo, inscreve aqui no canal e deixa eu continuar. Bem, até agora o iPhone está se mostrando melhor em construção e tela. E como não dá para ser diferente, em questão de poder de processamento, ele também vai melhor, pois o SoC do modelo 13 é o topo de linha do ano passado, enquanto que o SoC do Galaxy é o topo de linha de 2020, então tem uma diferença aí de alguns anos. Outro ponto a favor do iPhone é a sua otimização, pois eles não precisam de uma quantidade enorme de memória RAM ou de núcleos de CPU e GPU para mandar tão bem assim nas tarefas, sejam elas simples ou pesadas. Tanto que o A15 Bionic do iPhone 13, ele tem dois núcleos de 3.23 GHz e 4 núcleos de 1.82 GHz, sendo os mais potentes para tarefas pesadas e os mais fraquinhos para tarefas comuns do dia a dia. A GPU do A15 tem 4 núcleos que rodam a 1200 MHz. Em comparação, o Snapdragon 865 tem um total de 8 núcleos. O mais potente roda a 2.84 GHz, os outros 3 a 2.42 e os 4 últimos a 1.80 GHz. Então, os núcleos de potência são melhores no iPhone, mas os de economia de energia são muito parecidos. Apesar da Qualcomm não afirmar qual que é a velocidade da GPU desse chipset, o site Nano Review afirma que a Adreno 650 tem dois núcleos rodando a 587 MHz. Então sim, a GPU da Apple parece bem mais completa até mesmo nas especificações. O problema é que no dia a dia o desempenho dos dois é muito parecido. Você só consegue perceber que realmente o iPhone leva melhor em tarefas muito pesadas, como gravação de vídeo em 4K e jogos como Genshin Impact, que puxam o celular pro limite. Inclusive, para rodar os games no S20 FE em 120 Hz, é preciso diminuir os gráficos para médio ou para o mínimo, enquanto que no iPhone 13 Pro tudo roda no máximo de boa, e ele usa o mesmo chipset desse cara aqui. O único problema é que a limitação do modelo não Pro é a sua tela. No fim, a capacidade dos processadores e o período em que eles conseguem continuar funcionando é uma das grandes vantagens que a Apple tem. E isso ficou muito mais importante agora que tanto a Apple quanto a Samsung aumentaram o número de atualizações possíveis. O S20 FE já está em uma das últimas atualizações, mas já dá para perceber que o chipset mais antigo começa a sofrer um pouco mais para trocar de lentes durante os vídeos e para fazer algumas coisas mais pesadas, como tirar várias fotos em sequência. E olha, por mais difícil que possa parecer, o iPhone também leva melhor no quesito bateria. Colocando os resultados lado a lado, em tempo de carregamento, o iPhone fica atrás por 7 minutos, o que é praticamente um empate, mas ele fica na frente no consumo, sendo mais econômico. No YouTube e navegação, o modelo da Apple consumiu 6% por hora em cada atividade, sendo que o S20 FE levou 9% no YouTube e 7% em navegação. Na gravação de vídeos, o iPhone gastou 20% e o Galaxy 18%, mas o teste da Apple foi em 1080p a 60 frames por segundo, enquanto que do S20 FE ficou em 30 frames por segundo. Gravando em 4K, vale lembrar que o Galaxy anda esquentando e só grava 15 minutos, enquanto que o iPhone segura por mais tempo. Nos jogos, a diferença é sempre ali mais ou menos de 3%. Em Asphalt 9, por exemplo, são 14% para o iPhone e 16% para o S20 FE. Genshin Impact levou 16% da maçã e 20% da coreana. E claro, a gente tem que lembrar que o tamanho de tela também influencia bastante, então não é uma questão específica só de hardware, tá? Só de potência. Não é só isso que está implícito aqui. Nós temos algumas polegadas a mais de tela que também podem influenciar. A verdade é que a Apple ela cansou de ser conhecida como celular que fica fixo na parede e mudou esse jogo com o iPhone XR e anda melhorando bastante nesses últimos anos. O que falta agora para eles é uma evolução no carregamento sem fio, já que a Apple só faz o carregamento rápido de 15 watts com o MagSafe, limitando a potência em outros hardwares compatíveis para apenas 7 watts. O S20 FE já faz o carregamento sem fio com potência de 15 watts e não exige um hardware exclusivo compatível. Além disso, consegue fazer o carregamento sem fio reverso, o que é legal para quando o seu fone ou o seu relógio ficam sem carga na rua e você está sem o carregador deles. Outro ponto que faz muita diferença também para a maioria das pessoas na hora de comprar um smartphone são as câmeras, e nem sempre ter mais lentes representa mais qualidade. No entanto, a Samsung colocou no S20 FE
3 sensores muito proveitosos. A principal e ultra-wide tem 12 megapixels, enquanto que a lente zoom tem apenas 8 megapixels. O iPhone tem apenas 2 lentes na traseira, sendo a principal de 12 megapixels, mas com uma abertura melhor, enquanto que a ultra-wide tem a mesma resolução e a abertura do S20 FE. A sul-coreana costuma saturar suas imagens e fazer um pós-processamento bastante agressivo. Por conta disso, muitas partes acabam ficando com aspecto falso, como grama, céu e nuvens. As fotos com a lente principal são semelhantes às fotos do iPhone, na minha opinião, mas na lente ultra-wide o Galaxy tem uma cor mais fria e um contraste mais agressivo. Ainda assim, ele fica bem próximo do resultado do iPhone 13. O que eu gosto do celular da Apple é que ele faz fotos mais consistentes, com a mesma coloração e com um pós-processamento de imagem em todas, no mesmo nível. O resultado também é bom, independente das lentes que o aparelho usa. No Galaxy S20 FE, eu sinto uma inconstância um pouco maior entre as câmeras, mas a gente tem o lado bom de conseguir usar a câmera de zoom, que é um adicional muito importante. Além disso, a gravação de vídeo dos dois equipamentos é boa, mas o iPhone se sobressai. Eu acho que o ponto aqui é que são os detalhes que fazem esses celulares serem diferentes, e para a maioria das pessoas, um S20 FE já é mais do que o suficiente. Quando passamos para a câmera frontal, o smartphone da Samsung tem a maior resolução, mas o pior resultado. A One UI usa o quad pixel para juntar 4 pixels em um e formar uma foto de 8 megapixels, mas que tem uma saturação menor, cores mais frias e um balanço de branco um pouco mais confuso. No iPhone 13 a foto é de 12 megapixels e no resultado vemos o mesmo pós-processamento das lentes traseiras, com a mesma cor, HDR, balanço de branco e nível de detalhes. De novo, é essa consistência que traz um diferencial para ele. O resumo então é que ficou um pouco difícil para a Samsung competir contra o iPhone 13. Na verdade, essa comparação que a gente fez nem faz sentido, tá? A ideia aqui era entender se um celular que custa metade do preço consegue chegar perto de um dos celulares mais vendidos do ano. As telas seguem um caminho um pouco diferente. Enquanto o iPhone tem um brilho bem maior e pode ser usado tranquilamente fora de casa, o S20 FE tem uma frequência maior para você conseguir jogar. A construção é onde a diferença é maior, e claro, quando falamos de câmeras, temos a Apple pelo menos 2 gerações na frente, mas o mais importante é que o S20 FE ele não perde tanto em número de funcionalidades. Ele faz modo noturno, ele grava em 4K, tem modo retrato e consegue até fazer zoom, coisa que o iPhone não tem. Quando partimos para desempenho, carregamento e afins, os dois modelos também têm uma funcionalidade quase que parecida. Então, apesar de estar na frente, o iPhone 13 não destrói o S20 FE, ele só traz alguns upgrades. E se olharmos para preço, o mais fácil seria comparar o S20 FE com o iPhone SE, e nesse caso a sul-coreana ia ganhar fácil. Então, em questão de custo-benefício, o S20 FE ainda faz bastante sentido. Mas se você quer porque quer um iPhone, existem motivos também para justificar. Mas e aí? Qual você levaria para sua casa? Qual que é a sua escolha? E me conta o motivo dela também aqui nos comentários. Achou justo o comparativo? Achou que fez sentido esse vídeo? Não achou também? Deixa aqui embaixo, não esquece do like e claro, se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e eu espero vocês no próximo. Até mais!